Opa, rapaziada! Muito bom dia pra todos os fãs do mangá de Boruto. Como é que vocês estão hoje? Estão se sentindo bem com a volta da Kurama? Com o buchinho de chopp maravilhoso que a gente teve? Eu não consigo tancar como que essa Kurama aqui, ela é literalmente essa imagem. Só que com o buchinho esticado. Tá maluco, Kishimoto sabe muito. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar do mangá de Boruto. Pois é, como em todos os vídeos que a gente vai falar do mangá de Boruto, e já é de praxe, né? Não esquece, por favor, que esse vídeo aqui vai ter spoilers, e aí você pode acabar tomando spoiler do bagulho. Se bem que, se pá, eu acho que na própria thumbnail e no título já deve ter spoiler do bagulho, né? Então, meio que já spoilei também, dane-se. Eu acho que esse pá eu só não devo ter spoilado mais do que os 30 vídeos que canais grandes como o E-Nerd, por exemplo, fizeram, que tem um monte de spoiler já na capa do vídeo. Então, enfim, jovens. Hoje estamos aqui para falar sobre Boruto Blue Vortex, a famosa e polêmica parte 2 do mangá de Boruto, né? Que já tem chamado a atenção de forma positiva e de forma negativa em muitos momentos aí desde que foi lançada. E olha que esse bagulho aqui só tem tipo 9 capítulos, né? Não é à toa que tá fazendo bastante sucesso. Desde o primeiro capítulo, a obra já foi bastante abraçada pelo público e muitas vezes criticada também. Inicialmente lá no primeiro capítulo já teve aquela polêmica que o Boruto tava dripado e as pessoas ficaram: nossa, olha a roupa dos bonecos, como eles estão tudo feio e tal. Enquanto que alguns capítulos depois meio que teve praticamente a mesma polêmica, só que com aqueles bichos feios que nasceram das 10 caudas, né? Os novos inimigos e vilões de Boruto, que todo mundo achou que tava feio também. Se a gente for contar mesmo, acho que a maioria das polêmicas que teve do bagulho era só que o criador de Boruto é inimigo do Esquadrão da Moda. Mas recentemente, no capítulo 9 da história, nós tivemos a primeira das grandes polêmicas aí, que eu diria que é relacionada 100% ao roteiro. Mais especificamente, o fato de que, como todos vocês sabem, o personagem da Kurama tinha morrido já tem bastante tempo aí, né, no mangá e no anime de Boruto, e agora aparentemente ela voltou à vida. Mas como que rolou toda essa parada aí? O que aconteceu? E se de fato faz ou não faz sentido na história? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem bastante gente que já discutiu um pouco, eu deixei um pouquinho da poeira baixar, mas de qualquer jeito, vamos nessa, vai, senta aí e vem comigo. Primeiramente, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui, né, de como a Kurama morreu de fato. Tudo isso daí já chegou a acontecer tanto no mangá quanto no anime de Boruto, lá na luta contra o Ishiki, onde Naruto tinha desbloqueado, né, tinha mostrado pela primeira vez aquela transformação dele do modo Baryon, que segundo a própria Kurama, isso deveria consumir ou destruir, entre aspas, o chakra de vida que deixava ela viva. Então, ao invés de simplesmente matar o personagem da Kurama de fato, isso acabaria por destruir ela por ser uma criatura de chakra. Ou seja, quando a luta de verdade acabou, a Kurama só evaporou como se ela fosse uma brisa do Naruto e sumiu pra sempre. O personagem teve de fato uma morte extremamente triste, muitas pessoas odiaram, outras pessoas se emocionaram bastante, choraram com a morte do personagem, principalmente pra gente ter toda aquela coisa da jornada que a Kurama teve, né, com o Naruto desde que ele era criança até se tornar um adulto feito. Mesmo que existissem muitas teorias que em algum momento a Kurama fosse voltar, essas eram em sua grande maioria aquelas teorias engraçadas que você encontra no YouTube e acaba não dando muita moral. Porém, por mais estranho que pareça, virou realidade. No último capítulo de Boruto Blue Vortex, nós descobrimos que a Kurama aparentemente reviveu dentro da Himawari. A gente não consegue de fato saber se é meio que a mesma Kurama, digamos assim, né? Parece ser uma forma bem mais pequenininha da Kurama que a gente tinha no Naruto Shippuden e no Naruto, como se fosse meio que uma forma bebê, digamos assim. E novamente, o público entrou em vários tipos de discussão diferentes, se isso seria legal de acontecer ou se isso não seria legal de acontecer. Falando um pouco sobre ambos os lados aqui, jovens, sobre o pessoal que amou e odiou, primeiro sobre o pessoal que amou. Eu acho que um jeito bom de falar sobre o pessoal que gostou dessa situação que aconteceu no último capítulo, acho que um jeito bom de resumir isso é só dizer pra vocês que faz sentido no universo de Naruto. Ah, Link, não faz. Não faz, então calma aí, deixa eu dar uma pequena explicação. Usando fatos, inclusive, que já foram mostrados no próprio mangá, ok? Pra vocês que não se lembram, jovens, desde o início de Naruto clássico, sempre foi dito que todos os Jinchurikis do Nove Caudas, da Kurama, eram mulheres do clã Uzumaki. Isso justamente porque elas têm uma quantidade absurda de chakra e tudo mais, que pode ajudar bastante elas em todo esse conceito, né, de poder segurar o selo da Biju e etc. Então a gente já pode ter várias circunstâncias ali que o cara que tá fazendo o roteiro pode usar pra poder dar desculpa. A própria one shot do Minato, por exemplo, né, que foi um capítulo especial do mangá que lançou, que era sobre o Minato e a Kushina, ele mostrou a Kushina tendo uma transformação da Biju. E isso mostrava que aquelas marquinhas na bochecha que o Naruto tinha, elas eram originárias da Kurama. Então, tipo, ter essas marquinhas na bochecha não é um sinal do Naruto em si, é um sinal da Kurama. Ou seja, o próprio Boruto e a Himawari, por também terem esses sinaizinhos ali na bochecha, eles provavelmente também devem ter um pouquinho de chakra da Kurama dentro do corpo deles, por alguma razão, sei lá, biológica,
mágica ou qualquer coisa do tipo. Fora, claro, o fato de que uma biju reviver já é uma coisa normal no universo de Naruto. Isso já foi dito na série. E genuinamente já foi dito mesmo, sabe? Que se uma biju morresse, ela iria voltar à vida algum tempo depois, porque como elas são criaturas de energia, elas meio que equilibram o mundo. E se uma delas morrer, o bagulho ia ficar desequilibrado. Então ela iria voltar pra poder restaurar o equilíbrio. Pro universo de Naruto, então, jovens, faz algum sentido. Claro que muitas pessoas podem dizer que toda a proposta do modo Baryon, por exemplo, era justamente gastar e consumir a fonte de vida da Kurama, que era o chakra. Ou seja, o chakra dela não teria como voltar à vida, não teria como ela reviver basicamente, porque ela teria gastado a energia dela inteira. E seria meio estranho que o mínimo resquício de uma pontinha de energia que tivesse, tipo, dentro da Himawari, por exemplo, fosse suficiente pra voltar ela à vida. Mas a gente pode falar sobre muitas formas como isso pode ou não pode ficar legal dentro da história, principalmente se a gente for pensar que é meio estranha a forma como ela voltou. A gente só teve 2 páginas dela até agora, onde a gente nem consegue dizer de fato se ela é ou não é a Kurama que tava dentro do Naruto. Tipo, na primeira página onde ela aparece, por exemplo, ela fala sobre, putz, o 10 Caudas tá aqui por perto e ele vai me reconhecer. O que mostra que ela reconhece o 10 Caudas, né? O Jubi, por exemplo. Só que na segunda página, ela pergunta pra Himawari se ela sabe quem ela é. O que é estranho, tipo, a Kurama não lembra do próprio nome, ou ela não tem memórias da vida passada dela. Claramente que isso pode ser uma questão pro Kishimoto ir lá e jogar depois uma coisa tipo, ah, essa daqui é uma Kurama, mas não é a Kurama do Naruto. A que tava dentro do Naruto morreu, essa daqui é meio como se fosse um filho, uma próxima existência, ela não tem as memórias da Kurama antiga. É uma nova entidade do zero. Eu sei que teve muitas pessoas que me perguntaram isso, inclusive em outras redes sociais até, porque, tipo, eu lembro que quando isso saiu, eu fiz uns posts no Twitter, por exemplo, zoando o capítulo do mangá e tal. Eu tava bem mais, sendo sincero, zoando a aparência da Kurama nova, porque eu achei ela mó feia e tal, mas muita gente ficou me perguntando bastante, tipo, Link, mas você não vai falar nada sobre o roteiro, do que aconteceu e tal? E não, jovens, eu não falei muito do roteiro, porque, genuinamente, dá pra você encaixar isso na história dependendo de como o Kishimoto quiser fazer. Agora, tendo dito isso, falar um pouco sobre se isso foi uma decisão legal ou não pro roteiro já é outra história. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabem disso, né, jovens? Mas assim, nem tudo que faz sentido no universo da história é porque é bom. É porque foi uma boa decisão de fato. Fazer sentido no universo de Naruto? Legal, faz sentido. Agora, sobre ser legal de fato, aí eu acho que a gente pode se questionar um pouco sobre. Pra pessoas que acompanham o meu canal ou vários outros que falam sobre animes, vocês com certeza absoluta já devem ter visto pessoas falando sobre mortes falsas em anime, cara. E eu acho que não tem muito o que dizer, jovens. Todo mundo já tá meio que acostumado com isso, só que não importa como seja feito, é meio zoado e passa um pouco dessa sensação de traição, sabe? O personagem da Kurama é meio que uma das únicas mortes que tem dentro da história de Boruto em si. E não tem como dizer que não é um pouco complicado a gente dizer que o pessoal chorou com a morte da personagem, todo mundo ficou meio triste com isso acontecendo e tal. Para o fato de ela voltar uns... Se a gente for pensar em Naruto, tipo, passou, sei lá, uns 3, 4 anos, digamos assim, né, na história de Naruto, você fica com um pouquinho daquela sensação de que você foi trouxa assistindo e se emocionando. E claro, isso diminui a sua confiança no autor, né? Porque como o universo de Boruto tem um monte de personagens que são fortes, isso vai acabar acontecendo com os próximos personagens que supostamente morrerem, né? Tipo, quando o personagem tomar um golpe mortal e cair no chão, vai deixar aquela dúvida de, será que ele morreu mesmo ou não tem uma chance do Kishimoto tentar trazer ele de volta nos próximos capítulos? O que eu posso dizer a respeito da Kurama ter voltado de fato ou não, é que, gente, juro pra vocês, eu só, tipo, não achei nem mais nem menos, tipo, pra mim não fedeu nem cheirou. É uma coisa completamente aleatória que eu não acho que precisava nem existir na história, porque, pelo menos pelo que parece, a ideia é que o Kishimoto quer trazer uma nova Kurama. Ou seja, não é exatamente a Kurama que existia antes. Não é a Biju de 9 Caudas que estava com o Naruto e tudo mais. Então não dá pra dizer que ela foi trazida de volta à vida exatamente. Só que o fato dela ainda existir, pra muitas pessoas, só tira um pouco do impacto da morte da Kurama, por exemplo. Ao invés de ser literalmente nossa, você vai usar esse modo Baryon, Naruto, e você vai ficar pica, só que aí a Kurama vai morrer pra sempre e nunca mais ela vai voltar, e a gente vai ter que se despedir pra sempre. Meio que vira olha, Naruto, a gente vai usar esse modo aqui, e daqui a uns 4 anos eu tô reencarnando na tua filha, beleza? E aí o Naruto olha e fala, não, moleque, tranquilo, tamo junto. E aí agora a gente vai ter, talvez aí, uma espécie de power-up futuro pra Himawari, por exemplo. Como eu tinha falado pra vocês, tipo, não é um acontecimento tão polêmico quanto parece, assim, tipo, o fato de ainda ser a Kurama, tipo, de ainda ter o design dela, irrita algumas pessoas, porque querendo ou não parece que é o mesmo personagem, sabe? Tipo, mesmo que ele não tenha as memórias dele, ainda tem chance de mais pra frente ele recuperar umas memórias. Pô, a primeira página que ele apareceu, ele falou do 10 Caudas. Se ele lembra do 10 Caudas, tem como ele lembrar do resto de algum jeito. Não concordam? Eu tenho quase
certeza absoluta que o pessoal que deve ter entrado aqui esperando um grande rage meu, ou eu falando um monte de bosta sobre Boruto, acho que deve até decepcionar um pouco, porque, gente, sendo bem sincero, eu não acho que tem algum furo de roteiro, alguma coisa terrível aqui. É só, tipo, uma decisão ruim pra algumas pessoas. Sinceramente, nem chegou a me incomodar tanto. Eu só achei zoado, sabe? É só meio decepcionante. Só que, sinceramente, meio a tantas coisas meio bosta que já aconteceram em Boruto, isso daqui é só mais um tequinho de bosta pra uma privada que já tá entupida, sabe? O máximo que eu poderia dizer é que eu não gostei do traço, por exemplo, da nova Kurama. Tipo, eu lembro que antigamente a Kurama bebê que apareceu lá no Naruto Shippuden, ela era muito mais fofinha e ela também era muito maior, né? Tipo, era bem mais bonitinha e tal. Agora ela tá mó feia, mano. Ela tem uma barriguinha de chope zoada, umas perninhas de cachorro magrelo. Fora o fato também dela ter entrado dentro da Himawari, né? Que usa essa roupa de florista bizarra que ela comprou num brechó por aí. Mas tendo em mente que eu já fiz pelo menos uns 500 vídeos de Boruto aqui falando mal da arte, da história e tudo mais, olha pro capítulo onde ela apareceu pela primeira vez, mano. Tipo, uma das páginas do capítulo é essa aqui, com o Kawaki usando aquelas calças largona, tá ligado? Que parece que ele cagou nas calças, tá usando aquelas fraldonas de velho por baixo, tá ligado? Então não tem como levar muito a sério, infelizmente. Eu tô lendo o mangá atualmente por inércia, mas gostaria bastante de saber da opinião de vocês em geral. O que vocês acharam da volta da Kurama? Apesar dela ter sido prevista já há bastante tempo, com muitas pessoas falando sobre como ela poderia acontecer ou não, o que vocês acharam? Acharam ela ruim? Boa? Qual a opinião de vocês sobre? Não esqueçam de colocar aí nos comentários, beleza? Que eu quero dar uma olhada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!